Dando continuidade hoje à série de pregações no livro do profeta Neemias, na última pregação, nós estudamos o texto de Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 6. Já como Leonel, creio que fez a leitura do sermão. E agora nós continuamos essa série de sermões do pastor Clarence Stan, no livro de Neemias, capítulo 2, versículos de 11 a 20. A leitura da palavra de Deus Neemias, capítulo 2, versículos de 11 a 20. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei com a boa mão do Senhor, do meu Deus, estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós estamos diante da exposição da Tua palavra, e nós rogamos ao Senhor que neste momento possamos receber graça de Ti, ó Deus. Que essa palavra nos edifique, nos exorte, nos oriente, nos console, e que essa palavra produza em nós frutos, para que a Tua igreja também se edifique, cresça e floresça. Que neste momento o Espírito Santo seja o único a ter liberdade entre nós. Que nada nem ninguém, que as aves do céu não roubem a semente que será lançada pelo Senhor Deus. E que possamos receber do Senhor a instrução gloriosa. Amém.
Nós estamos vendo nesta série a história de Neemias e como ele foi um instrumento de Deus para a edificação. Nesse texto de hoje, nós vamos ver que como o Senhor abençoa as preparações de Neemias. Nós lemos apenas uma vez porque o texto é o mesmo da leitura. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, nós começamos essa leitura de hoje vendo como Neemias, na verdade nós vimos recentemente como Neemias garantiu o apoio oficial do rei Artaxerxes da Pérsia para ir reconstruir a cidade, na verdade o muro de Jerusalém. E nós vimos como ele vai cavalgando rumo ao pôr do sol como embaixador imperial para ajudar, com cavalaria, com toda a comitiva, um homem com uma missão. Neemias ele vai empreender o que outros antes dele, pessoas do calibre de Zorobabel, Jesua, até mesmo Esdras, não foram capazes de fazer. O que virá da tentativa de Neemias? O que será dessa empreitada de ter sucesso onde tantos outros haviam falhado? Ao vê-lo cavalgar de Suzano para ajudar, não se pode deixar de admirar a coragem e a determinação do homem. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que ele vai ter uma jornada difícil. Hoje as notícias se espalham rápido, mas no Antigo Oriente também. Nós lemos na semana passada, no capítulo 2, que Sambalat, o Horonita, governador da Samaria, e Tobias, o oficial amonita, também homens com apoio imperial, ficaram muito perturbados com a notícia de alguém vir ajudar o remanescente judeu. Não foi semana passada mesmo, foi nos sermões anteriores. Vamos ver de novo o versículo 19. Porém, Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Assim, meus irmãos, os samaritanos, os amonitas e os árabes também, toda a população judaica, ela começa a ser mobilizada contra Neemias. Todos sabem que esses povos se oporão a Neemias em cada passo do caminho. E sabem também que os próprios judeus eram um povo desmoralizado e indeciso, facilmente desencorajado, como nós conhecemos a história da igreja antiga. Esse ângulo humano que nós podemos então perceber que esta missão também está condenada ao fracasso sob esse ângulo humano. Neemias é um homem que tem muitos inimigos e poucos aliados. A obra da edificação da igreja nunca progride por um caminho fácil, meus irmãos. Frequentemente nós temos que lidar com oposição externa, medo interno e até mesmo complacência. Não só é muito difícil lidar com a animosidade exterior, mas é talvez ainda mais difícil motivar o nosso próprio povo. Neemias ele tem muito trabalho pela frente. E a questão é, Neemias, ele vai estar à altura da sua missão?
nós estamos à altura da missão que o Senhor nos colocou. A passagem que nós lemos nessa manhã fala sobre a chegada de Neemias a Jerusalém. Sem dúvida nenhuma, durante a viagem, Neemias ele esteve a ponderar e orar. Isso é fato. Nós vimos anteriormente que era um homem de oração. Nós vimos que nós precisamos ser pessoas de oração para que a igreja seja edificada, ainda no capítulo 1 de Neemias. Então Neemias ele vem pelo caminho ponderando como cada um de nós faria numa missão como essa. Pensando sobre a maneira correta de abordagem, como quando você vai numa reunião, você tem um trabalho, você vai pensando no caminho, vou fazer assim, acho melhor fazer assim, abordar desse jeito ou do outro. Como abordo essa tarefa, como eu vou fazer essa obra tão grande? E então nós continuamos a leitura, e nós vamos continuar a leitura por algumas semanas ainda, e nós vamos perceber que Neemias, nós não vamos ler aqui que Neemias era um excelente diplomata, nós não vamos ler, e não lemos até agora que Neemias era um excelente estrategista, um general muito adequado, muito capacitado. A Bíblia não é um livro sobre habilidades humanas. A Bíblia fala sobre a obra de Deus, através do serviço de pessoas fracas e humildes. A Bíblia não nos diz quão bons nós somos, mas ela fala quão maravilhoso Deus é em Cristo Jesus. Nós lemos como o Senhor usa e envolve os seus filhos, e a partir disso, podemos aprender para a nossa própria vida e nosso trabalho. Então, nós podemos resumir o texto da seguinte forma, sobre o seguinte tema: o Senhor abençoa Neemias na sua preparação adequada para a reconstrução dos muros de Jerusalém. O Senhor abençoa Neemias na sua preparação adequada para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós vamos considerar e abordar 3 pontos. Primeiro, a situação cuidadosamente inspecionada. Segundo, a solução claramente declarada. E terceiro, o sarcasmo calmamente silenciado. Primeiro ponto. Ok, a primeira questão é como Neemias irá abordar essa tarefa de reconstruir Jerusalém e ter sucesso onde outros homens antes falharam. Certamente a chegada de Neemias em Jerusalém não passou despercebida. Cavalaria, a comitiva que estava com ele, isto é, se ficaram com ele durante todo o caminho, e todos estão provavelmente à espera com grande antecipação para ver como este novo homem irá tratar as coisas em Jerusalém. É assim que acontece quando há um novo recém-chegado, por assim dizer. Os idealistas terão dito: este é o homem de que precisávamos. Os cínicos terão respondido: nós já vimos isso antes, já estivemos lá, já tentamos, não vai funcionar. As pessoas, meus irmãos, têm expectativas diferentes, dependendo do caráter, do discernimento de cada um, mas o mais importante, dependendo da fé de cada um. Como se aborda um desafio como esse? Parecem existir 2 formas principais de abordar uma situação delicada como essa. Primeiro, aproveitar a oportunidade imediatamente. Entrar logo de pé juntos, com todas as armas e disparar. Algo como a abordagem conhecida como um elefante na loja de porcelana. Isso vai chamar a atenção, convencerá a todos que Neemias fala sério. Mas essa abordagem tem efeito
geralmente como efeito colateral, que muito dano desnecessário é feito. As pessoas são imediatamente alienadas e a resistência levanta-se desde o começo. O elefante na loja de porcelana geralmente destrói mais do que alcança alguma coisa. Segundo a segunda abordagem, pode-se ser demasiadamente cuidadoso, deixar o tempo e a antecipação inicial passar, fazendo muito pouco, devagar. Neemias poderia tomar uma abordagem muito descontraída, hesitante, procurando primeiro ganhar o favor de todas as pessoas daquela área, ser o amigo de todos. Mas essa abordagem também dificilmente parece adequada. É sempre importante aproveitar o momento, prosseguir com os negócios de Deus. Não se pode vacilar em adiar quando uma tarefa tão importante deve ser empreendida. Nós estamos falando da edificação da igreja de Cristo. Nós não podemos ficar olhando o tempo passar. É notável que Neemias, guiado pelo Espírito do Senhor, realmente não faz nenhuma das duas coisas. Ele escreve simplesmente nos versículos 11 e 12: cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém que o meu Deus me pôs no meu coração para eu fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão o que eu contava. Isso novamente nos mostra algo sobre o homem Neemias e sobre a obra de edificação da igreja. Neemias não nos diz nada sobre a viagem a Jerusalém. Aparentemente correu como planejado, como deveria ser. E quando ele chega lá em Jerusalém, de forma tranquila, despretensiosa, ele fica por 3 dias. Muito provavelmente, como quando nós fazemos uma viagem longa, usando o tempo para descansar daquela jornada difícil. Mas ainda mais importante do que isso, durante esse tempo em que Neemias fica em Jerusalém, ele avalia silenciosamente a situação. Não tem desfile, não tem recepção, nem alarido, apenas recolha discreta de informação. Seguidamente, nos versículos 13 e 16, acontece uma inspeção noturna nos muros de Jerusalém. Neemias esforça-nos para nos dizer que este é um reconhecimento secreto e discreto. Ele leva apenas poucos homens e só o seu animal de montaria, um cavalo ou uma mula. Imagine você agora que um grande grupo cavalgando pelos muros de Jerusalém. Isso deixaria a cidade... imagine você com um grande grupo cavalgando sobre a cidade de dia para examinar os muros. Todos veriam o que estava sendo feito. Mas ninguém pode saber o que ele está fazendo lá. Lemos até o versículo 16: e não sabiam os magistrados onde eu tinha ido, nem o que eu havia, nem o que eu fazia, porque ainda até então não tinha declarado nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Por que, irmãos, esta extrema cautela, esse segredo todo? Será isso como um estudioso, um dos comentadores bíblicos que escreveram sobre esse texto sugere que isso fosse uma evidência do estrategista cuidadoso que Neemias era? Eu creio que não. Isto é, naquela situação, simplesmente uma demonstração de sabedoria. Neemias sabe que cada ação que ele empreenda será cuidadosamente escrutinada, avaliada por todos. E que contra-ações contra-ataques imediatos serão tomados, não importa o que ele faça. Cada ato que ele faça solicita dos outros uma reação. Cada reforma, por assim dizer, desencadeia uma contra-reforma. É o que nós vemos na história da igreja.
Não que Neemias tenha medo dessas medidas contra ele, contra os seus planos. Mas ele não quer agitar nada de forma desnecessária. Não nesse momento, de uma forma qualquer. Um líder da igreja deve ter cuidado para não agravar ninguém sem que haja uma necessidade real para isso. Além disso, Neemias pode agora, sem qualquer influência externa ou conselhos indesejados, reunir a própria informação e formar a sua própria opinião relativamente à situação real. Ele precisa ver por si mesmo e sozinho qual é o verdadeiro estado de Jerusalém. A situação deve ser de fato cuidadosamente inspecionada, sem qualquer interferência de ninguém. Ele precisa fazer a sua própria avaliação da situação em e ao redor de Jerusalém. Neemias ele também se esforça muito nesse texto para nos informar quão minuciosa é essa investigação. Ele não dá uma olhada rápida e superficial. Não, ele chega muito perto do muro, ele traça o muro na sua totalidade. Nós vemos que ele começa na porta do vale, dá a volta na cidade e reentra novamente pela porta do vale. Agora nós não vamos ficar aqui vendo detalhadamente cada pedacinho que ele fez, as descrições dos lugares que ele passou, que ele visitou nessa inspeção. Mas nós precisamos entender isso, que ele viu a totalidade com calma e com cuidado. Notem dois elementos aqui, meus irmãos. Neemias ele não examina o muro norte. Por que ele não examina o muro norte? Porque essa parte estava totalmente derrubada. Nunca foi reparada. Os ataques que Israel sofria, que Jerusalém sofria, vinham sempre do norte. E, portanto, essa parte do muro da cidade já não existia. Não faz sentido olhar para um muro que não está lá. Um muro que já não existe mais. Em segundo lugar, em dada altura, há tantos destroços e entulhos que Neemias tem que desmontar. No versículo 14 nós vemos que ele não conseguia passar com o seu animal. Isso nos mostra que, de fato, a situação era realmente ruim. Como nós vemos no capítulo 1, quando Neemias estava ainda recebendo as notícias e pensando, será que é tudo isso mesmo? Será que está ruim assim? Está ruim assim mesmo? A conclusão geral é clara. O que quer que reste do muro está em ruínas. E todas as portas que eram de madeira estão queimadas. É verdadeiramente uma situação terrível e triste. No Salmo 48 nós temos um contraste grande. Lá Jerusalém é tratada como uma fortaleza, uma cidade com portas, torres e areias, uma verdadeira cidadela da qual cada israelita se orgulharia. Um lugar onde Deus habitava, refúgio sempre presente. Nada resta dessa antiga glória. A aura de paz e esperança que rodeava Sião desapareceu. Não existe mais nada. Depois dessa inspeção, Neemias não poderia mais cantar aquele salmo. Imagine Neemias voltando para o seu alojamento, logo antes de amanhecer, cansado, exausto, e agora ainda mais desencorajado e enojado com o estado de Jerusalém. 100 anos, meus irmãos. 100 anos após o exílio, e o lugar ainda está destruído. Os israelitas fizeram pouco, ou fizeram nada para reconstruir os muros da grande cidade de Deus. Agora, voltando à natureza secreta e extensa dessa pesquisa noturna, nós podemos dizer que Neemias em uma noite ganhou o conhecimento em primeira mão da situação real e verdadeira.
ele tem uma abordagem prática. A liderança da igreja eficaz depende de informação, precisa estar atualizada. Uma vez ouvi dizer, a única decisão reformada é uma decisão informada. Para tomar medidas adequadas, precisamos ter dados exatos. A liderança da igreja deve estar em contato com a realidade, senão ela se torna uma farsa. Não se pode oferecer qualquer solução possível para um problema se não se conhece a extensão e a natureza do problema. Neemias saiu para ver por si mesmo. Ele não perguntou aos judeus, nem consultou primeiro os oficiais. Eles poderiam ter dito muitas coisas, mas teriam dito a verdade. Cada um tem a sua própria visão sobre o assunto. Um pode fazer as coisas parecerem piores do que o outro. O outro pode minimizar a real extensão do dano. Não se pode obter uma imagem adequada confiando apenas às observações das outras pessoas. Talvez muitas pessoas estivessem tão habituadas àquela confusão, àquela destruição, meus irmãos, que já não viam como mal estava. Há pessoas que estão habituadas à situação da igreja e não percebem que ela precisa ser edificada. Outros talvez soubessem que era mal, que era problemático, mas podem ter se sentido impotentes para mudar alguma coisa. E como reagiriam todas essas pessoas quando um estranho desinformado vem dizer-lhes o que fazer? Vemos aqui de fato a orientação do Senhor na abordagem de Neemias. O Senhor conhece tão bem a nossa natureza humana, como reagimos, quão difícil é nos convencer de algo. Mais tarde foi dito do Senhor Jesus que eles sabiam o que havia no homem, e por isso não se confiava a eles. Cristo veio para ver por si mesmo. Ele tirou as suas próprias conclusões do que observou. Então, meus irmãos, as coisas muitas vezes não são o que nós acreditamos que elas sejam. Neemias ele é levado a fazer algo semelhante, obter os fatos verdadeiros e claros e então abordar o povo. Novamente, podemos aprender algo com isso. Quantas vezes tomamos decisões ou sugerimos soluções sem ter pesquisado devidamente o assunto? Sempre que há uma discussão ou controvérsia, tendemos imediatamente a escolher um lado, sem ter conhecimento preciso das questões que estão ao redor daquilo. Frequentemente, mal nos damos o trabalho de considerar o raciocínio do outro lado. Quanto mais fazemos uma tentativa de recolher informação pessoal sobre fatos reais. As nossas mentes já estão decididas antes mesmo da discussão começar. Pouco entendemos que cada situação precisa ser cuidadosamente inspecionada quanto à causa exata e extensão, antes de podermos sugerir e discutir soluções. E aqui nós chegamos ao segundo ponto. Após a análise, quando Neemias inspecionou assim cuidadosamente a situação, ele também ousa agir. Diz no versículo 17: então lhes disse aos judeus, com os seus líderes e oficiais: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Imagino que Neemias convoque uma reunião dos líderes e do povo de Israel, talvez naquele mesmo dia, talvez depois. Talvez eles tenham contado sobre o seu tour de inspeção noturna, mas ele também apela ao próprio conhecimento deles. Vocês veem a miséria que nós estamos. Não é que eles não saibam. Todos podem ver o triste estado de Jerusalém. Nem todos olham para isso com a mesma visão, talvez. Mas todos podem verificar o que Neemias relata. Jerusalém em ruínas,
As portas queimadas, os muros, obviamente precisam de reconstrução e portas adequadas. Esse é o primeiro requisito para trazer Jerusalém de volta ao seu estado. É importante notar, meus irmãos, que Neemias envolve imediatamente toda a congregação. Ele poderia ter feito aquele turno noturno que ele fez sozinho. Mas a reconstrução de Jerusalém, ele pode ter feito aquele tour sozinho, com alguns poucos homens. Mas a reconstrução de Jerusalém é tarefa não de um homem, mas de todo o povo, o clero e os leigos. Se for me permitir usar esses termos. Isso é importante para nós sabermos. A edificação da igreja não é um espetáculo de um homem só. Ela requer liderança firme e clara, sim, mas é dever de todos. Todos nós aqui temos a tarefa de participar, meus irmãos, plenamente na edificação da igreja de Cristo, da maneira possível, com os dons e meios que o Senhor nos providencia. Eu disse, a liderança é importante. Nós devemos ser oficiais. Claro que sim, que possam tomar conta, motivar, estimular. Mas eles não podem fazer nada sozinhos. Os oficiais não podem fazer nada sozinhos. Essa nunca foi a intenção de Deus. Todos nós devemos ser membros vivos da igreja, vivos e funcionais, a igreja de Cristo. E cada um de nós, meus amados irmãos, tem uma tarefa e um lugar nessa obra. Nós vamos ver mais adiante nesse livro como Neemias organiza as coisas para que cada família esteja envolvida na obra de reconstrução de Jerusalém. A edificação da igreja não é um esforço solitário. É um esforço, é uma obra congregacional. Portanto, Neemias ele faz aqui um apelo simples, mas comovente. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais em opróbrio. O que é uma cidade sem muros? Não é uma questão de vergonha profunda. Profunda vergonha estarmos atualmente em tal posição. Vinde e edifiquemos. Neemias deixa muito claro que ele não vai fazer o trabalho sozinho. Ele não pode e não fará. Todos eles têm de fazer juntos. A situação, sim, é claramente declarada. Se todos cerrarem fileiras e derem as mãos, a cidade pode ser reconstruída. Mas então deve haver unidade de esforço e participação total da congregação. E ninguém pode dizer a Neemias, desculpe, você acabou de chegar aqui, Neemias, você não sabe quão mal está essa situação. Como você se atreve, Neemias, a nos dizer o que fazer? Neemias ele tem todos os fatos. Ele conhece a situação. E eles também conhecem a situação. E nesse entendimento mútuo, uma solução pode ser procurada. Agora, Neemias ele não fica aí. E é precisamente nesse ponto que ele conta a todos a sua missão especial. Versículo 18. Versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos e edifiquemos.
e fortaleceram as mãos para a boa obra. Sim, Neemias guardou o melhor para o fim, a graça de Deus e a promessa do reino. Neste ponto pode ter havido algumas objeções. Vinde, edifiquemos. Espere um minuto, Senhor Neemias. Você acha que nós não tentamos isso antes? Você acha que nós já não fizemos isso? Nós estivemos lá nos muros. Nós tentamos, Neemias. E nós falhamos miseravelmente. Tentamos com Zorobabel, quando viemos pela primeira vez. Mais tarde tentamos de novo quando Esdras veio. Não foi um sucesso de todo. Por que de novo tentar bater em outra parede de tijolos? Sabe, Senhor Neemias, você pode vir aqui nos dizer, vinde, edifiquemos, mas isso é conversa fácil. Já tentamos tudo isso antes. Simplesmente não pode ser feito. Você não sabe o que nós estamos enfrentando aqui. Vamos ser realistas. Então, o que Neemias faz? Neemias eleva a questão para onde ela realmente pertence, nível espiritual de fé. A edificação da igreja, meus irmãos, não é um esforço humano. Ela não é dependente do bom humor, do bom favor das pessoas. A edificação da igreja não depende do governo civil, secular. A edificação da igreja é feita de fé em fé. Está sob a graça soberana de Deus. Se não acreditamos nisso e não estamos preparados para trabalhar nesses termos, então de fato nós devemos esquecer. Mas isso que Neemias fala não muda tudo, meus irmãos. Neemias ele conta aos líderes e ao povo o que aconteceu em Suzã. Como o Senhor lhe deu uma oportunidade de procurar o favor do rei. E como o rei respondeu. Então desta vez será diferente. Não porque o governo é favorável, não porque alguém estava de bom humor, não porque alguém quis ajudar lá fora, mas porque o Senhor fez a sua graça. Agora sim o sucesso está assegurado. O Senhor determinou reconstruir a sua cidade. E quem pode parar a mão do Senhor? A verdadeira solução não reside na boa vontade dos homens ou no esforço dos judeus. Tudo depende da graça e das bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Essa graça está prometida e a bênção garantida pela palavra de Deus. Neemias apela à fé do remanescente de Israel, que eles acreditem nas promessas de Deus, que eles olhem para a restauração da cidade de Davi, na expectativa do Messias, o grande filho de Davi. Se a edificação da igreja fosse apenas um esforço humano, de fato esqueçam. Mas nós confessamos que o Filho de Deus reúne, defende e preserva uma igreja escolhida para a vida eterna. E nós não somos mais do que cooperadores com Cristo. Será que hoje nós percebemos que isto é tanto mais verdade? Em todas as nossas atividades como igreja, como oficiais, como membros, nós não estamos a fazer a nossa própria obra, cada um de nós sozinhos.
Nós estamos envolvidos na obra de Deus. A obra é de Deus. Nós nos vemos, quando olhamos para não quando olhamos para o próximo, quando olhamos para nós mesmos, cooperadores com Cristo. Você se vê um cooperador ou uma cooperadora com Cristo? Quando nós nos envolvemos nas atividades da igreja, seja manter o ministério da palavra através das ofertas, participar da comunhão dos santos, no evangelismo do dia a dia, na obra missionária, na preparação do local de reunião da congregação. Todas essas coisas, meus irmãos, que exigem de nós tanto tempo, energia, dinheiro. Nós estamos envolvidos no nosso próprio projeto, na construção do nosso próprio monumento, quando nós fazemos isso? Ou nós estamos nos ocupando com a obra do Senhor Jesus Cristo, para a qual todos nós somos chamados? Regozijem-se nisto, de que nós somos cooperadores de Cristo. Nós estamos diretamente envolvidos no avanço do reino de Deus. No nosso trabalho, na nossa família, em tudo o que nós fazemos. A igreja de Cristo nunca vai dizer: esqueça, nós já fizemos isso, já tentamos aquilo. É inútil. Mesmo sob a maior adversidade, contra a oposição mais severa, nós continuaremos a edificar, esperando que o Filho de Deus apareça nas nuvens do céu. Todos precisamos dessa perspectiva sobre a obra de reunião da Igreja de Cristo. É isso que a igreja espera. A igreja trabalha esperando a gloriosa volta do nosso Senhor. Os oficiais não podem fazer isso sozinhos, mais uma vez. Eles precisam do apoio das orações, do apoio ativo da congregação. Vinde, edifiquemos juntos, pois a mão graciosa do Senhor está de fato sobre nós. Sem cinismo, sem infidelidade, mas trabalhando através da graça de Cristo e com Cristo. E a maravilha da pregação do Evangelho é que as pessoas comprometem-se novamente. Versículo 18b, vamos ver o finalzinho do versículo 18. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Essa é a maravilha do Evangelho, a transformação que a palavra de Deus ela causa. Sim, eles disseram: vamos fazer isso, e não perderam mais tempo. Eles começaram para o bem. Isso significa esta obra necessária, agradável e abençoada, ordenada pelo próprio Deus. As suas vidas tiveram, de repente, um novo propósito. O seu passo ficou mais vivo, a sua força foi renovada. A atmosfera era agora positiva e esperançosa. É isso que o Evangelho faz. Torna as pessoas vivas e ativas. Coloca-as para trabalhar em fé sob a graça de Deus. Os edificadores da igreja são sempre um povo comprometido e feliz, meus irmãos. Pois eles têm o privilégio de ser cooperadores do próprio Senhor da obra, fazendo um trabalho que nunca é em vão, mas que sempre tem um significado duradouro e eterno. Então nós chegamos agora no terceiro ponto. Aquela reação de homens como Sanbalate, como Tobias, Gesem, eles assistem a
esta enésima tentativa de reconstruir Jerusalém. Eles estavam olhando e observando mais uma vez, lá vem outro. Eles zombam e ridicularizam a obra do Senhor. Claro. Eles dizem, isso aí não vai dar em nada. Nada sairá disso. Somente tempo e energia desperdiçados. E alguns inimigos fazem. Zombam, ridicularizam, usando sarcasmo, fazendo o nosso esforço parecer sem sentido e inútil. Eles faziam isso na época de Neemias e eles fazem isso ainda hoje. O sarcasmo é sempre o primeiro recurso do inimigo de Deus. Pois o sarcasmo é frequentemente tão eficaz. Se as pessoas se rirem de nós e nos dizem que o que estamos a fazer é estúpido e tolo, provavelmente nós ficamos inclinados a parar. Eles até adicionam uma pequena ameaça. Estarem a rebelar-vos contra o rei? Mal sabem eles. Devem ter ficado muito surpreendidos quando Neemias lhe mostrou os papéis oficiais de nomeação e a sua descrição de tarefas. No entanto, eles ainda zombaram. Não terá sucesso, vamos ver. Vamos apelar a questão ao rei, pois esta é outra rebelião, como já fizeram tantas vezes antes. Paramos lá antes e faloemos de novo. É melhor desistirem agora. Então Neemias responde calmamente: o Deus dos céus. Esse título honroso do primeiro capítulo que nós lemos há algumas semanas atrás. O Deus soberano que governa tudo. Ele nos fará prosperar. E notem, nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Somos servos de Deus. Não é o nosso projeto, mas é a sua obra. Somos apenas cooperadores com Cristo. Neemias, ele fala calmamente. Ele não recorre à violência. Ele não envia cavalaria imperial. Ele não caça os escarnecedores. Ele simplesmente expõe o caso como o caso é. Quem está sob a graça de Deus, meus irmãos, não precisa perder a calma, ficar alarmado, consternado, tornar-se medroso, defensivo, receoso. Apenas diga-lhes que o que Deus disse, a palavra de Deus é clara, é poderosa, é suficiente para silenciar o sarcasmo, para calar o inimigo. Falando calmamente, mas firmemente, Neemias deixa claro: quanto a vós, não tendes parte em Jerusalém, e nem tendes qualquer direito histórico a ela, qualquer memorial. Essa não é uma declaração política, como a que o governo israelita usa ainda hoje contra o povo palestino. É uma declaração espiritual. Deus deu essa terra a Israel com um propósito. Desde a antiguidade ele escolheu Sião como a sua morada. É a cidade de Davi e do filho de Davi, o Salvador do mundo. O povo que a habitou após o exílio não tem realmente direito a ela. Não podem reivindicar qualquer direito legal. Neemias pode ter sido um diplomata, um estadista, mas era sobretudo um crente nas promessas da aliança de Deus. Esta terra, Israel, é a tua terra. Esta cidade é a minha cidade, diz o Senhor Deus. O Senhor tem uma aliança com a sua igreja.
Os inimigos de Deus não têm lugar nessa aliança. Portanto, Neemias pode silenciar o sarcasmo e dispensar estes homens. Ide-vos, façam o que quiserem, mas o Deus da história da redenção conceder-nos-á sucesso. Se nós hoje, agora, sob a gloriosa liderança, não de Neemias, nem de Esdras, nem de qualquer outro homem, mas de Cristo, se nós, meus irmãos, tivermos esta fé, o que nós não poderemos fazer sobre a bênção de Deus? Então eles começaram a reconstruir. Não vai ser fácil. Será uma tarefa árdua e difícil. Um empreendimento exigente. Terão de enfrentar obstáculos. Eles não podem ser complacentes sobre essa tarefa renovada. Os inimigos recorrerão a todo tipo de táticas para pará-los. Mais de uma vez, esses edificadores vão ficar alarmados. O diabo nunca descansa. Portanto, os servos de Deus devem estar sempre vigilantes. Mas, meus irmãos, Deus dá a graça, os meios e a força para isso. Eles começaram essa boa obra e Deus os levou à conclusão, pois Deus termina sempre o que começa até os dias de hoje. Nós confessamos, sim, tu acabarás perfeitamente o que por mim empreendeste. E assim oramos, não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Amém.